Muito bom dia, estamos ao vivo agora, trazendo uma contribuição, para a Escola Bíblica Dominical. Nós somos da Igreja Cristã Maranata, eu sou Edson Marques, e para a gente trazer aqui essa discussão sobre o estudo da Escola Bíblica que tem sido feito no livro de Cantares, a Igreja e seus Mistérios, profetizado no livro de Cantares e confirmados no Novo Testamento. O assunto abordado traz alguns aspectos, como a conexão entre marcadores proféticos encontrados no livro de Cantares de Salomão e os nossos dias. E aí, o livro, hoje nós vamos estar vendo no capítulo 1 até o 5, também no livro de Êxodo, capítulo 10 a 12, e Mateus, capítulo 24, verso 8. Então, a primeira pergunta, se você quiser participar e já deixar sua contribuição, será um prazer. Então, diz o seguinte: lendo o livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 21 a 29, responde as questões a seguir. Israel sobreviveu às pragas que sobrevieram sobre o Egito? Então, você vai lá ler Êxodo, você pode abrir Êxodo 10, 21 a 29, Aqui a gente vai também trazer essa contribuição e confirmar. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 10. Ora, para a questão de discussão, nós sabemos que a igreja continua firme, Então, é claro, é bom dizer que a igreja sobreviveu, mas vamos confirmar isso quando o Senhor fala com Israel, quando o Senhor abençoa Israel. Nós vamos encontrar a resposta no Êxodo 12, 37, tá bom? Então, no capítulo 12, versículo 37, ele vai dizer: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Então, Israel sobreviveu, No segunda questão, na segunda parte, da primeira questão, qual foi a penúltima praga que sobreveio ao Egito? Então, nós vamos encontrar isso também em Êxodo, agora 10, 22, porque foi o que sucedeu, ou antecedeu, na verdade, a saída do povo de Israel do Egito. No Êxodo 10, 22, ele vai dizer que e Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Então, essa foi a segunda praga. E a letra C, qual foi o livramento de Deus para Israel? Nesta penúltima praga, houve um livramento de Deus, e a gente vai ver em Êxodo 10, 23, quando ele diz que não viu um ou outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então, essa foi a bênção do Senhor sobre Israel. Havia luz. Amém? Então, vamos para a questão número 2, que diz o seguinte: lendo o livro de Êxodo, capítulo 10 a 12, Mateus, capítulo 24, verso 8, ao compararmos o momento vivido por Israel com o que a igreja vive em nossos dias, podemos afirmar que, profeticamente, estamos como Israel. Pergunta, o período que vivemos é o da pré-tribulação ou da grande tribulação? Então, você vai fazer essa comparação lendo Mateus 24, 8. Quando nós lemos 24, 8 de Mateus, no Novo Testamento, a gente faz essa vinda agora para o Novo Testamento, para entender Mateus, no capítulo 24, versículo 8, isso confirmando, a palavra, quando ele diz assim: mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, a resposta é muito clara. Uma pergunta fácil, importante também para a discussão. Tá bom? E questão número 3. Ainda referente à experiência vivida por Israel no livro do Êxodo, qual foi o escape que Deus providenciou para Israel se livrar da morte dos primogênitos? Houve um escape? Sim, Mesmo no livro do Êxodo, Deus providenciou o quê? O cordeiro, E o cordeiro foi imolado,
Foi a morte do cordeiro que profeticamente apontava para a morte do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos continuar. Nós estamos na pergunta número 4. Pergunta número 4, que diz: se Deus não tivesse preparado o povo de Israel para a saída, seria possível o livramento? O que você acha? Se Deus, houve uma preparação, né? O povo não ia sair de qualquer forma. Como hoje, profeticamente, a gente traz para os nossos dias, há uma preparação. A igreja ela não pode sair desse mundo de qualquer forma, ela tem que estar preparada. Essa preparação, o Senhor já vem trabalhando com a igreja, deixando a igreja pronta. A igreja fiel do Senhor, ela anseia estar com sua eternidade, ela não quer ficar aqui. Ela não pode ficar aqui, porque esse mundo, essa terra vai passar. Mas o povo tem que estar preparado. Então, todos os elementos que o Senhor tem dado, as doutrinas, as revelações, é para que a igreja entenda que ela vai subir para a eternidade. Então, nessa questão, a resposta, como todos podem fazer o seu comentário pessoal, né, entendendo que a pergunta, né, se Deus não tivesse preparado todo o povo de Israel para sair, seria possível, né? Não, obviamente não, né? Porque o povo vivia de forma dissoluta, prisioneira. Não tinha como. Mas houve uma providência da parte de Deus. Amém? Vamos à pergunta número 5. Profeticamente, qual a importância do cordeiro para a saída do povo do Egito rumo à terra prometida? Então, a gente vai entender que o cordeiro, o cordeiro morto, né? Quando o Senhor determina ali que eles vivessem a Páscoa, né? Como está lá descrito no Êxodo, capítulo 12, entende-se que o cordeiro era primícia. O cordeiro tinha que ser imolado, precisava ser imolado para que essa experiência do sangue ela estivesse presente em toda a família, no lar, na casa, né? Na casa. Porque sem o cordeiro, sem a morte do cordeiro, não haveria livramento. Quando ele diz no versículo 7, e tomarão do sangue poluão em ambas as ombreiras e navega das portas das casas que o comerem. Passar o sangue que dá o livramento. Porque quando o anjo da morte veio, ele passa sobre a casa que tinha o sangue. Mas onde não tinha o sangue, ele passa, ele entra, né? Então houve esse livramento da parte do Senhor para aqueles que tinham sangue nas ombreiras e vergas das portas. No versículo 13, ele confirma: aquele sangue o será por sinal nas casas que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então, essa é a confirmação do Senhor. Vamos à pergunta número 6. Faça a aplicação profética dessa experiência vivida por Israel com o momento vivido pela igreja em nossos dias. Então, o sangue passado na cruz, na porta da casa, nas vergas, né, nas laterais, nos umbrais, eles significavam o livramento da parte de Deus. Quando Jesus vem e morre e se sacrifica na cruz, o sangue dele também é vertido, é derramado. Agora sobre nós, sobre o seu povo. Para quê? Para dar livramento, para perdoar os pecados, para remir a alma. Então, o sangue profetizado ali representa agora o sangue que Jesus derramou. Não o sangue lógico, mas o sangue espiritual, que é o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja. Então, dessa forma, essa experiência vivida por Israel, ela representa o Espírito Santo de Deus. Na questão 7, nós podemos partir, né? Faça a aplicação profética dos 3 sinais a seguir que apontam para o período que antecede a grande tribulação. No momento que nós estamos dizendo que é a pré-tribulação, né? Primeiro, as pragas. Pragas foram 10 pragas, né? Que o Senhor, na preparação da saída do povo, ele lançou ali sobre o Egito. São o juízo, né? As 10 pragas vão falar exatamente dos juízos sobre o mundo. As trevas falam da escuridão, né? E a escuridão
é onde o mundo vive. O mundo vive numa escuridão, sem ver o que tem pela frente, sem entender o momento profético, sem entender o profético do passado, entendeu? A história, muitas vezes entendeu a história, mas quando a história não veio para a revelação, por isso não entende aquilo que Deus tem preparado. E a morte dos primogênitos, né? Houve um choro, um lamento, quando os primogênitos morreram ali na praga, houve um lamento muito grande da parte dos egípcios, né? Porque Israel foi livre. O choro da morte, como diz lá em Êxodo 12:30, ele diz: e Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então a igreja, ela vai partir, e o mundo vai ficar. Vai ficar no clamor, no choro. A igreja será arrebatada. Louvado seja Deus. Vamos à questão número 8 agora. A gente está se aproximando do final da nossa transmissão. A gente tem 8 perguntas para a igreja, uma pergunta para as crianças, né? Vamos ver aqui a pergunta número 8, né? Compare o texto de Êxodo, capítulo 10 a 12, com Mateus, capítulo 24, verso 8, citando o que estamos vivendo como pré-tribulação, o princípio das dores, considerando que a pré-tribulação é o que será e o que será a grande tribulação. Resposta: Êxodo, capítulo 10. Então, na pré-tribulação, houve trevas no Egito, mas nas casas do povo de Israel havia luz. Então, no Êxodo capítulo 11 a 12, os primogênitos para os egípcios foi morte. Houve choro, mas para Israel houve vida, né? Isso tudo representa pré-tribulação. Em Mateus, capítulo 24, 8, no princípio das dores, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, são momentos que vão estar presentes, né? Na vida daqueles que ficarem, será a grande tribulação. O povo de Deus não vai passar por isso. Há momentos que parece, né, o fim, mas ainda não é o fim. Tudo vai acontecer, mas a igreja tem que estar preparada. A igreja precisa estar preparada. Ela vai sentir muito, né? A igreja pode sentir muito, porque a Bíblia diz que esse mundo tereis aflições, mas ainda não é o fim. Esses acontecimentos são sinais proféticos, são marcadores proféticos para a igreja entender que o fim está próximo. E na grande tribulação, uma aflição tal qual nunca houve, está lá em Marcos 13, 19. Em Apocalipse 6, 16, ele vai dizer que... Vamos ler aqui, Apocalipse 6, 16, para a gente ficar muito ciente, diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Né? Então, essa aflição que vem, né, como juízo. E Apocalipse 16, 8, 9, mas os homens abrasados pelo superaquecimento do sol. Essa passagem é outra confirmação, né, da grande tribulação. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então, o homem, a igreja infiel, ela continua e ela vai blasfemar ainda, né? Mais uma vez contra Deus. Então, amados, essas foram as perguntas para a igreja. Vamos ver a pergunta das crianças, né? As crianças também são igreja fiel dos nossos dias. Então, vamos ver a pergunta para as crianças. Faça relação entre o texto de Êxodo, capítulo 10, versículo 13, com o que está escrito em Mateus, capítulo 5, verso 14, que mostra o recurso de Deus para a sua igreja. Bom, Israel tinha luz,
né? Está em Êxodo 10, verso 23, porque no Egito não tinha, mas Israel tinha. Êxodo 10, 23 vai dizer que não viu um ou outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os de Israel tinham luz em suas atrações. Então, a igreja fiel, ela tem luz. E ela é a luz do mundo, né? Vós sois a luz do mundo. Vós sois luz, porque é a luz do Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em vós. Então, Israel tinha luz. Houve a praga das trevas, a 10ª praga. Sobre todo o Egito havia escuridão, trevas. Mas na casa do povo de Deus havia luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, espero que vocês tenham gostado também dessa contribuição que nós vamos estar fazendo a partir de agora, todas as semanas, trazendo aqui um resumo também da Escola Bíblica Dominical. E o nosso canal, Fé e Vida, né? É um canal que traz também a palavra de Deus, a doutrina cristã, bíblica, voltada para aquilo que é a eternidade. Então, espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos na próxima semana.